Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Certo, hoje vamos abordar o capítulo 3 do livro de vocês, que fala sobre formas geométricas e espaciais, né? Isso é mais um... Vamos dar continuidade à nossa última aula, que fomos dar videoaula, não é isso? E vamos dar continuidade agora com esse estudo, né, semanal, através de videoaulas, certo? Com os temas, né, do livro, e vão desenvolver esse trabalho aqui juntos, né? Então vamos falar sobre esse tema, poder entender o que é um vértice, uma face e aresta. Então o sólido geométrico, gente, em geometria, sólido é uma figura geométrica tridimensional. Como assim tridimensional? Porque ele possui três dimensões: comprimento, largura e altura. E não oco, ou seja, ela é uma coisa maciça, né? Observe alguns exemplos aí listados na imagem, exemplos de sólidos geométricos. A classificação dos sólidos geométricos é classificada em dois grupos: os poliedros e os corpos redondos. Né? Os poliedros, esses sólidos geométricos têm a superfície formada somente por partes não arredondadas, ou seja, achatadas. E os corpos redondos, a superfície desses sólidos geométricos tem pelo menos uma parte de forma arredondada. Ou seja, resumindo em linhas, né? Os corpos redondos têm facilidade de rolar, né? E os poliedros não. Os elementos de um poliedro, né? Lembra que eu tenho vértice, face e aresta. Cada região que forma a superfície de um poliedro é denominado de face. O segmento comum entre as duas faces chama de aresta. E os pontos de encontro das arestas são chamados de vértices. Num poliedro apresentado ao lado, temos 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Os elementos são esses, né? Face, aresta e vértice. Não esqueça disso, gente. Face é a região plana determinada pelo sólido. Aresta é o encontro de duas faces e um segmento de aresta. O vértice é um ponto que encontra de várias arestas. Aí eu tenho uma representação, que é uma face, que são os vértices, que são a aresta nesse cubo aí. Gente, tem a chamada relação de Euler. Afirma que o número... O que afirma nessa relação? Que o número de face F mais o número de vértices V é igual ao número de aresta mais 2. É elevado para os poliedros. Certo, gente? Então eu tenho F, que significa face, mais V, que é vértice, é igual a, que é aresta, mais 2. Um cubo é um poliedro, possui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Certo? Então vamos dar continuidade a um exemplo aí. Calcule o número de arestas da pirâmide abaixo, é hexagonal, sabendo que ele tem 7 faces e que o número de vértices é igual ao número de faces. Gente, para a relação de Euler nós temos F mais V é igual a aresta mais 2. Primeiro passo aqui, vamos substituir, vamos montar os dados. Quem é meu F? Quem é meu V? Quem é o meu A? O A eu não sei, que eu tenho que identificar, que é o minha. Está perguntando, recalcule o número de aresta. Então o A eu não sei. Eu falo que são 7 faces, né? E o número de vértices é igual ao número de faces, ou seja, 7 faces, 7 vértices. Então, na fórmula eu faço substituir. Quem é um F? 7. Quem é um V? 7. O A eu não sei, repete, mais 2. 7 mais 7, 14. Então fica A igual ao quê? Igual a 14 menos 2. Então o A é igual a 12. Então o número de arestas é igual a 12. Certo? Então essa é a forma que eu utilizo para calcular, certo? A planificação da superfície de um poliedro. Ao fazer a planificação da superfície de um poliedro, a representação de todas as suas faces. Ou seja, isso aqui é como se fosse uma figura desmontada, né? Como fosse pegar, se eu recortasse a figura, fosse montar ela, fosse parte é a planificação. Aí tem a planificação de um cubo, que podemos chamar cubo hexaedro regular, pois suas faces são quadradas de mesma área. Tem um paralelepípedo, eu tenho a planificação do paralelepípedo, a forma desmontada dele, que é um bloco retangular, e um poliedro bastante usado na confecção de embalagens.
eu tenho um cilindro, aí tem a forma planificada de um cilindro. Você pode perceber que a planificação é um ato de desenhar no papel todas as faces planas ou não planas de um sólido, certo? Em seguida, gente, eu tenho as figuras geométricas planas. Para saber se uma figura geométrica é plana ou não plana, basta imaginar sobre o tampo de uma mesa. Se a figura ficar totalmente contida no tampo da mesa, ela é plana. Caso contrário, não é plana. Aí tem uns exemplos para vocês darem uma verificada. Gente, no livro de vocês, matemática, na página 67 até 69, tem um bloco de exercício para vocês praticarem, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mandando mensagem, certo? Que estarei